opere com alguém que você confia, né? Porque nunca em nenhuma situação como essa, de uma complicação cirúrgica ou de um resultado cirúrgico que não foi dentro do esperado, deve haver um confronto, na verdade, deve se somar forças. O médico precisa do paciente tanto no momento pré como no momento pé-operatório, ou seja, durante a cirurgia, que o paciente colabore, porque às vezes o paciente também não colabora durante a cirurgia, balança a cabeça, conversa, não consegue relaxar, e isso para o médico que está operando sobre estruturas tão delicadas complica muito o processo como um todo, e o médico também depende muito do paciente nas orientações pós-operatórias, que é um ponto que a gente vai entrar. Mas eu acho importante saber isso, e muitas vezes, como você falou mesmo da questão do embaçamento visual. Eu, inclusive, pesquisando um pouco sobre os temas mais procurados na internet sobre catarata, a questão do embaçamento visual no primeiro dia do pós-operatório é o mais procurado, porque o paciente ainda tem aquela ideia de que é uma cirurgia simples. Não, ela é rápida, mas ela não é simples. E o processo inflamatório de cada paciente é uma coisa que varia muito. Eu dou muitos exemplos, às vezes, dentro do consultório, digo, olha, se eu fizer um corte na minha mão, na sua mão e na sua mão, cada um vai cicatrizar de uma forma única. O que o paciente, eu acho que precisa ter a confiança no médico de saber que aquilo vai passar, que aquilo está sendo controlado e que aquilo é o processo pós-operatório, que é único, inclusive entre olhos, né? O paciente é comum chegar às vezes e falar assim, doutor, a cirurgia desse olho foi esse, e da outra cirurgia foi esse. E eu digo, você acordou na mesma hora, comeu a mesma coisa, estava se sentindo da mesma forma? Não, durante o dia mesmo a gente se sente e tem comemorativos aí sistêmicos de uma forma geral que alteram muito. Mas fico feliz da gente também ter trazido que a chance de complicação é baixa. É considerado, sim, uma cirurgia segura, mas que os processos que antecedem a cirurgia interferem aí diretamente nessa questão do risco. Quando, só para complementar aqui, quando o paciente, que a gente vai lembrando o que a gente fala com os pacientes, né? Quando o paciente me cobra no pós-operatório, mas doutor, minha visão está embaçada, eu operei ontem e não estou vendo tudo igual eu imaginava que seria, né? Já foi um problema aí de alinhamento de expectativa, né? Meu e do paciente. Aí eu comparo, mas se tivesse sido feita uma cirurgia no seu joelho, tivesse sido operado e você tivesse de muleta aqui no outro dia, você não ia achar normal que você tivesse? Então, é assim, o olho é sensível, é normal que fique embaçado uns dias, é seu processo inflamatório que foi um pouquinho mais intenso, mas fica tranquilo, você vai, igual você volta a caminhar lá depois que faz aquela cirurgia ortopédica, com a visão também vai voltar tudo ao normal. Jeito. E tem esse período de adaptação também, né? Além de estar cicatrizando, tá ficando na posição, tá ficando cada vez mais estável todo o processo cirúrgico, então realmente requer tempo, né? Acho que hoje, até voltando um pouquinho no tema da anestesia, quando a gente faz às vezes anestesia, né, que é com colírio, e que faz anestesia que é com sedação e o colírio, que o paciente já sai às vezes enxergando, o paciente já sai também, né, com aquela sensação de realmente eu já estou melhor, tudo, mas isso tem uma variação natural, vai ter mudanças no decorrer também, né, do pós-operatório desse paciente, né? E está bem alinhado. Eu acho que o médico tem que estar presente, o paciente tem que estar confiante. Acho que bate muito nisso que a gente disse até agora, que é da confiança e dessa conversa médico-paciente. Isso realmente é algo muito importante. Eu acho que duas coisas que eu escuto muito no consultório. A primeira é a sensação do olho seco, né? Eu gosto sempre de explicar. Ela fala, doutor, eu estou sentindo como se fosse uma areia, alguma coisa arranhando. Eu explico sempre que o olho fica aberto durante toda a cirurgia. A gente, durante a cirurgia, troca o líquido interno do olho várias vezes e que isso pode causar esse ressecamento, que é normal o paciente sentir nos primeiros dias, assim, cada um, obviamente, com intensidades diferentes. Um paciente que já tem um olho seco, obviamente, ele tem a tendência de sentir mais isso. E dentre todas as principais queixas estão mais associadas à questão do edema da córnea, né? Porque, como eu falei, a córnea é o piso onde toda a dança acontece. Então, a depender da dureza da catarata e a depender da qualidade da córnea do paciente e até da dificuldade cirúrgica, às vezes o paciente que não dilata tão bem, que tem essa parte anterior do olho um pouco mais estreita, essa córnea tende a sofrer um processo de edema. Eu gosto de dizer igual as cirurgias estéticas, né? Você vê uma pessoa que recentemente operou o nariz, como que é esse nariz no primeiro dia, como é esse nariz né? Um mês depois. E o que é um mês para um resultado visual que vai durar a vida toda. Então, é mais uma questão de paciência e, como o Wendel citou também, eu acho que você ter confiança no médico que você está operando, porque a gente tem de explicar, mas quem tem que entender, quem tem que dominar todo o processo é o médico e o paciente. Eu acho que quando tem essa confiança, tudo isso aí se abranda e o paciente tem uma ótima experiência. Vamos entrar agora na parte do pós-operatório, né?
Existem algumas lendas urbanas em relação ao pós-operatório que daria um Abria a livro geladeira, de 500 páginas. abria a geladeira e perdia a visão, né? Exatamente. E Bernardo é uma pessoa assim, que eu acho que explica muito bem esse assunto. É uma pessoa que eu sempre converso sobre essa questão das orientações de pós-operatório. Bernardo, fala pra gente um pouco como é que é essa tua conversa dentro do consultório sobre os cuidados pós-operatórios, tanto com os colírios quanto as atividades também. Primeiro, a gente vai ter que separar aí um pouquinho do tipo de cirurgia que foi feita, né? Então, vamos imaginar que hoje a grande maioria a gente está fazendo uma incision bem pequenininha, né? Então, a cicatrização, tudo isso é muito mais rápido. Hoje, efetivamente, o paciente não tem que ter grandes restrições das suas atividades diárias, né? Então, às vezes as pessoas perguntam muito, quando é que eu posso ver televisão, computador, né? Porque hoje a gente está realmente restrito a esse mundo, né, de telas, né? E aí acaba que isso não tem uma grande restrição disso. Eu acho que a grande definidor do que é que você pode ou não fazer em casa está baseado no conforto do paciente. Então, se eu estou vendo televisão, eu trabalho no computador 8 horas direto. Cara, trabalha folga 10 minutos, e aí vai aos pouquinhos se acostumando, né, com essa nova realidade que você está tendo, né, de visão. É importante estar confortável, e é por isso que eu até digo aos pacientes que se afaste um pouquinho realmente das obrigações do trabalho. Não é que você não pode trabalhar, mas você não precisa ter aquela obrigação de ter que fazer aquilo tudo, né? Lógico que existem cuidados básicos, né? Você está com o olho que teve uma incisão pequena, você está com o olho que existe uma comunicação, talvez, entre a parte externa e interna do olho, e tem que ter cuidado com isso. Então, a gente lida com, por exemplo, nada de banho de piscina, nada de banho de mar, mexer com planta, às vezes com animal muito perto do rosto. Eu digo logo, não precisa botar o cachorrinho de casa para fora, não, mas ele não pode estar na tua cama, ele não pode estar deitado no teu travesseiro, você não pode estar com ele no colo perto do rosto, né? E isso é um cuidado de realmente não bater, né? Às vezes, como a gente opera, às vezes, pessoas realmente aí de 60, 70, que já tem netos pequenininhos, né? Cuidado com aquele netinho mais novo que está perto do teu rosto, que acha que tudo é curioso, quer colocar a mão, quer bater. Às vezes, né, involuntariamente, acaba tendo, né, um pequeno trauma, algum incidente com isso daí, que vai, de repente, afetar a performance de cicatrização, né, desse paciente. Mas, de via de regra, hoje, a gente tem um pós-operatório muito tranquilo para a grande maioria das nossas cirurgias, né? E precisa desmistificar algumas coisas, quer dizer, eu baixar a cabeça. Tem gente que parece que fez uma cirurgia na cervical, né? Tá andando com aquele pescoço assim congelado, não mexe, não baixa. Não, o pescoço é normal, a pessoa vai se alimentar normal, né? Também tirar essa questão da alimentação. Pode camarão, pode porco? Não, pode comer tudo normal, desde que você não tenha nenhuma restrição com isso daí, né? Então, acho que esse cuidado, né? E assim, acho que visitas, às vezes, até frequentes no pós-operatório, ver com um dia, ver com uma semana, né? Para o paciente ir se acostumando com essa nova rotina que ele está tendo, são condições importantes de nortear o pós-operatório, né? E, lógico, às vezes o pessoal pergunta, eu posso cozinhar? Tem gente que prepara um mês de cozinha congelada para dizer assim, eu não vou tocar porque, novamente, minha vizinha foi cozinhar e aí teve um problema na cirurgia dela. Não, em geral, não é para você ter grandes restrições. Então, se agitar seu café, alguma coisa assim, também não vai preparar a ceia de Natal da família, que vai passar o dia no fogo, naquela quentura, que pode trazer desconforto. Provavelmente não vai trazer problema, mas traz desconforto para o paciente, né? E a questão de baixar a cabeça, Bernardo, que é uma coisa muito comum mesmo a gente escutar. Por que o paciente não deve baixar a cabeça logo após o processo cirúrgico? Então, a lente que a gente coloca dentro do olho, que está dentro daquele saquinho capsular, ela não está fixa ali, né? Ela não está colada, ela não tem um ponto nela. Então, aquele saco ele vai colabando com o tempo, vai cicatrizando e vai mantendo aquela lente fixa. Então, às vezes, essas movimentações de eu ficar pode fazer com que a lente mude de posição. E a gente falou sobre as diferentes tecnologias que existem hoje em dia. Então, essas lentes que fazem com que eu enxergue longe de perto, ou lentes que corrigem o astigmatismo, elas têm uma determinada posição que ela precisa ficar cicatrizada dentro do olho, né? Então, assim, esse cuidado, às vezes, de não balançar, de não baixar a cabeça, é muitas vezes por esse tipo de movimentação, né? Então, outra parte também que o pessoal questiona muito é a questão da academia, né? Quando é que eu volto a fazer meu exercício físico, né? Então, isso varia às vezes, né? Um pouquinho de cada médico tem uma rotina aí diferente, mas geralmente 2, 3 semanas, né? Para o paciente não pegar muito peso, não apertar muito o olho com isso daí, né? E aí a gente parte, às vezes, por a questão de alongamento, e aí tem outras terapias, tem gente que faz fisioterapia, por exemplo. Essas condições, elas podem ser mantidas, né? Muitas vezes as pessoas questionam, mas eu tenho um raio-x para fazer alguma coisa nesse sentido. Faz tranquilo, isso aí não vai, né, mexer com nada. Uma condição que eu também gosto de evitar muito é, por exemplo, às vezes a pessoa faz a cirurgia, tem uma recuperação tão boa com uma semana, na segunda semana já quer estar fazendo cirurgia de nariz, cirurgia na boca, vai mexer um problema no ouvido, limpeza de pele. Então, lembrar, né, que o olho faz parte, né, principalmente dessa região do rosto da gente, e existe muita comunicação. Então, evitar realmente algum procedimento com isso daí, né?
E nas mulheres, a maquiagem. Foi algo que também a gente não mencionou ainda, né? Mas realmente evitar o uso, né, de maquiagem, né? Rímel, lápis, que são as maquiagens que estão mais perto realmente do olho, para não ter risco de contaminação ou de bater com isso daí. Quanto tempo, mais ou menos, tu costuma orientar, Bernardo? Michel, dependendo da paciente, mas geralmente 1 mês. Eu prefiro realmente que o paciente segure 1 mês sem fazer maquiagem para poder não ter risco. Isso não impede de usar os produtos no rosto, né? Então, assim, né, evitando essa região do olho, por mim tá ok, mas assim, né, essa sombra, rímel, lápis que tem um contato mais perto com o olho, eu acho que ele merece ter um pouquinho mais de cuidado com isso daí, né? Perfeito. Eu gostaria de saber como vocês, fazer pergunta também aqui, tomar o lugar do Michel. Em relação, como a gente mora numa região litorânea, eu gostaria de saber como, em relação a essa questão eu também oriento o paciente que evite banho de piscina, banho de mar, mas especificamente vocês fazem algum tipo de restrição? Tem paciente, por exemplo, eu faço minha caminhada na orla ali, a gente sabe que tem um vento, maresia ali, vocês fazem algum tipo de restrição desse tipo e por quanto tempo? De banhos e exposição na praia, que eu digo, mesmo que ele não mergulhe no mar. Geralmente banho de mar 30, 35 dias, que é o período que ele vai estar usando os colírios, que acho que é algo que a gente pode falar depois, né? De como é que é o regime realmente pós-operatório de medicação. Mas, assim, na praia, caminhadas, geralmente eu digo assim, 4, 5 dias caminhada, né? Aí ele vai um óculos, hoje quase todo mundo usa aquele óculos realmente de proteção que veda bem o lado, né? Para poder não cair nada, né? Então, assim, eu acho que por semana o paciente já está tranquilo para poder fazer, de repente, uma caminhada. O cuidado maior realmente é o banho de mar, porque a água pode, né, entrar em contato com o olho de uma maneira mais e correr o risco, de repente, de ter uma infecção maior com isso daí. Mas eu acho que o paciente tem que estar confortável, né? Primeiro disso, ele tem que estar confortável. Tem gente que quer mais tempo, tem gente que sente vontade de fazer coisas mais rápido. Então, é alinhar muito, né, a expectativa acho que de depende muito do paciente, é uma coisa que você falou, assim, eu acho que cada um tem uma cicatrização única. Você vê olhos que às vezes estão um pouco mais inflamados do que você esperava, e às vezes olhos que você achava que iam inflamar mais, você vê mais tranquilo. Eu digo para o paciente sempre, Wendel, a melhor coisa que você pode ter no pós-operatório se chama bom senso, porque ninguém está sentindo o que você está sentindo. Então, se você está se sentindo, por exemplo, a questão da direção, se você está se sentindo seguro para dirigir, perfeito, você pode dirigir. Não é o ato de dirigir que vai modificar a sua cirurgia. Não é o esforço de dirigir, exato, né? Mas às vezes a visão ela ainda não está tão... O paciente não está tão confiante com aquela visão, às vezes só operou um dos olhos, às vezes o paciente tem um olho seco associado, então a visão flutua durante a cirurgia. Confunde, o paciente vai dirigir à noite numa estrada, o paciente vai dirigir dentro da cidade, em um caminho que ele já está habituado a fazer. Então, eu acho que a questão do bom senso, como a gente falou, o olho, a cirurgia é rápida, mas a gente abre um tecido, abre, na verdade, um segundo tecido, entra na catarata, fratura a catarata em pedaços menores, aspira esses pedaços menores, faz um polimento interno dessa estrutura, implanta uma lente nesse local que é um corpo estranho e reconstrói tudo de dentro para fora. Então, esse processo todo, eu gosto de explicar isso para o paciente, é um processo que, apesar de rápido, ele é complexo. E aí eu acho que a forma com que cada paciente está tendo, principalmente nesse primeiro dia de pós-operatório, é muito importante. E também gosto muito de falar que existe o processo cicatricial precoce, existe o processo cicatricial tardio. Uma coisa que eu queria que você falasse sobre a questão dos colírios, o corticoide faz parte do processo da terapêutica pós-operatória, e a retirada desse corticoide muitas vezes pode trazer um efeito que a gente chama de efeito rebote, uma inflamação ocular que acontece depois desse período mais imediato à cirurgia. Fala um pouco, Wendel, sobre essa questão da terapêutica, né? Quais são os colírios que são prescritos? A gente sabe que essa questão da prescrição ela é muito individual, tem médicos que vão ter esquemas terapêuticos diferentes, mas o antibiótico, o corticóide e na maioria dos casos, um anti-inflamatório aí são as medicações mais usadas. Perfeito, Michel. É importante que o paciente entenda isso. Quando ele inicia o processo de pós-operatório, imediatamente após a cirurgia, tem os cuidados comportamentais, que são essas dúvidas que surgem aí, e a gente pode ficar 2 horas aqui, a gente nunca vai eximir todas as dúvidas dos pacientes, né? Em relação à alimentação, a atividades do dia a dia. E essas dúvidas eles devem trazer isso para a gente, e a gente vai esclarecer individualmente, porque tem que realmente ser particularizado isso, porque a cirurgia é individualizada, o resultado da cirurgia e o comportamento de cicatrização, de recuperação do olho é individualizado, e a vida de cada paciente é uma vida única. Então, a gente tem que realmente ir orientando o caso a caso. Mas faz parte dos cuidados pós-operatórios essas medidas de vida diária, né? De cozinhar, dirigir, atividade física, trabalhar.
uso da visão, mas existe uma parte que precisa ser entendida e feita muito corretamente pelo paciente, que é o uso das medicações pós-operatórias. Eventualmente, pode existir medicações que são colírios, são medicações tópicas, e pode existir também medicações orais, a depender do caso de cada médico, de cada caso do paciente. E o uso de medicação do tipo colírio, que às vezes o paciente fala assim, eu não vou precisar usar remédio nenhum, é só um colírio, e os pacientes às vezes menosprezam a importância daquele colírio, daquela gotinha ali. Então é extremamente importante que o colírio seja entendido, a maneira de se utilizar, e que se utilize nos horários e pelo período determinado. O paciente não pode nem entrar naquela situação de pânico, se ele tiver com uma visão embaçada no dia seguinte, igual o Michel já comentou aqui, nem pode achar que se no outro dia ele está enxergando tudo, que está resolvido, acho que nem preciso usar esse colírio, estou me sentindo tão bem, já vou voltar para a academia, nem vou nem pingar esse colírio. Então, esses extremos não podem existir. O bom senso, como o Michel apontou, é fundamental aí na recuperação no pós-operatório. Então, a gente tem uma composição, normalmente, de colírios que são utilizados após a cirurgia, que vão aí fazer uma cobertura para que a gente proteja o paciente de infecções. Infecções são o quê? São micro-organismos que podem adentrar no olho e a gente quer prevenir que isso aconteça. E a gente faz isso com uma cobertura, com uma classe de medicação que a gente chama de antibiótico. Então, aquele colírio ali, aquele colíriozinho que o pessoal gosta de falar no diminutivo, parecendo que não é uma coisa importante, tem uma medicação que vai te proteger contra esses micro-organismos. O olho é um órgão que está exposto aqui ao ambiente. Então, com aquele animalzinho ali que a gente falou para você não ficar manuseando tanto, com aquela criancinha que às vezes está ali pode provocar um trauma no seu olho, ou com objetos, enfim, com o seu próprio toque, a própria microbiota da sua pele, pode expor o seu olho a micro-organismos que podem infeccionar o local onde a gente fez a cirurgia. Então, o antibiótico vai te proteger disso aí. Então, é importante que você use na frequência que foi orientada e no período que foi orientado pelo seu médico. O uso de colírio, às vezes, causa muita confusão, porque normalmente é uma frequência alta. Então, não sei com que frequência vocês passam as medicações, mas, às vezes, aquela orientação da receita ali, uma gota de 3 em 3 horas durante 10 dias, aí o paciente pensa, são 3 gotas, e se confunde todo, e não sabe se ele tem que acordar de madrugada para pingar aquele colírio. Então, tire todas as suas dúvidas em relação a isso, porque é fundamental que você faça isso de uma maneira correta, conforme o seu médico orientou. E, eventualmente, mesmo a despeito de que você faça tudo corretamente, como o Michel apontou aí muito bem, existe uma classe de medicações que a gente normalmente usa nesse acompanhamento pós-operatório, que são os corticoides, que ele vai ajudar na sua recuperação, na redução do processo inflamatório que é ocasionado pelo procedimento cirúrgico, e essa classe de medicação precisa ser reduzida aos poucos. A gente normalmente prescreve essa medicação e ela deve ser reduzida ao longo dos dias que sucedem à sua cirurgia. E mesmo assim, às vezes, reduzindo aos poucos, o nosso corpo, às vezes, se manifesta com um evento que a gente chama de efeito rebote. É como se a medicação ela está combatendo a inflamação do seu olho e o olho quer inflamar de volta quando você aplica o colírio. E você não pode tirar essa força de vez. A gente vai tirando essa força aos pouquinhos para o seu olho ir respeitando aquela retirada da medicação. Mas mesmo assim, às vezes acontece que a gente reduz essa força do colírio e o olho responde com uma inflamação forte, que é esse efeito rebote. E não é um evento preocupante, né? Não é uma coisa grave, porém a gente precisa intervir novamente, voltar com essa medicação e o seu médico vai saber te orientar aí de como deve ser conduzido esse caso. Eu acho que a gente falou um ponto que você tinha falado anteriormente, a dor imediata no pós-operatório é sempre um fator importante. Você tem que ter contato com o seu médico, de preferência o mais rápido possível, porque dor intensa, não estamos falando de olho seco, Sim. A gente está falando do olho dolorido, a gente não está falando da sensação de areia, a gente não está falando daquela vermelhidão que às vezes pode acontecer logo no pós-operatório, somente o paciente que faz a cirurgia laser, muitas vezes pode até ficar com o olho mais vermelho do que quando a cirurgia não é feita a laser, mas a dor intensa é uma coisa que seria um grande sinal de alarme para a gente falar. E eu acho que a gente comentou muito bem essa questão dos colírios, que também variam muito para a gente saber se essa cirurgia está sendo feita associada com alguma outra patologia ou não.
Eu, por exemplo, como especialista de glaucoma, muitas vezes preciso fazer a cirurgia combinada. A cirurgia combinada é quando a gente faz uma cirurgia da catarata, né, para a extração da catarata e o implante da lente, e uma cirurgia para o controle da pressão intraocular. Essa costuma ser uma cirurgia um pouco mais longa, o olho tende a ficar mais inflamado. Então, o processo de recuperação pós-operatória é completamente diferente. E não é porque um olho inflamou mais ou um olho inflamou menos que uma cirurgia foi mais bem sucedida ou mais mal sucedida. A gente falou dessa condição clínica que interfere bastante e a gente mesmo, às vezes, está em estados clínicos diferentes em dias diferentes. Eu acho que isso é muito importante. A questão dos colírios, como você comentou, dificilmente um médico vai fazer a sugestão de fazer o colírio durante o período da noite, que é uma coisa muito comum. Eu digo que o sono é reparador, então, às vezes, a melhor coisa é você descansar, dormir. Obviamente, dependendo da cirurgia que você fez, essas orientações podem modificar, mas, de uma forma geral, esses colírios são usados apenas no período em que o paciente está acordado. E, na dúvida, ligue para o seu médico, esqueceu o colírio. Na hora que lembrar, pingue o colírio. Isso a gente sabe, principalmente quando o pós-operatório vai se esticando um pouco mais dias depois da cirurgia, esse cuidado com a cirurgia ele vai decaindo. É verdade. E a questão do efeito rebote, eu brinco com o paciente que é como se você tivesse... Quando você está dando uma coisa para o corpo, ele para de produzir. E aí aquele carro que está desligado, às vezes na hora de você ligar, ele não pega na primeira vez. Então você, apesar de trazer muito desconforto para o paciente, ser uma dor muito intensa... Logo que a gente retoma a medicação do corticóide, o olho já recupera e aí a gente faz esse desmame e isso não costuma interferir aí diretamente com o resultado visual final. E eu acho que essa parte dessa inflamação tardia, para, vamos dizer assim, a gente fechar essa questão do pós-operatório de catarata, existem complicações que podem acontecer de forma tardia. Eu não gosto nem de dizer complicações, porque isso não dependeu tanto do paciente, nem do médico, mas existem, por exemplo, os edemas maculares que acontecem no pós-operatório, onde a visão estava boa e, de repente, ela piora. Vamos concluir essa parte para tranquilizar esse paciente nessa fase e saber que a cirurgia ela só termina meses depois que ela aconteceu, né? Bernardo, você pode falar um pouquinho sobre essa questão dos edemas maculares? Antes de a gente falar isso, Michel, só uma coisa que eu acho que ajuda bastante o paciente quando ele chega em casa, que ele faz os colírios, ajeitar um lugarzinho mesmo para os colírios, às vezes fazer uma tabelinha com os horários que vai colocar, né? Porque eu já vi paciente que de repente, não, mas eu uso um remédio para o nariz e estava ali do lado do meu colírio, eu acabei usando o remédio do nariz no olho. Verdade. Então, assim, às vezes ter o cuidado de ter esse espaçozinho separado, né, para cuidar, né? E voltando então para o tópico realmente do edema da mácula, né? A mácula é a região da retina que a gente tem, né, a maior concentração de células que fazem a gente enxergar, é a nossa região principal de visão central, né? E como todo procedimento cirúrgico, quer dizer, que a gente vai induzir inflamação no paciente. Então, por isso que a gente usa o corticoide, por isso que a gente usa os medicamentos, para reduzir que tenha realmente essa inflamação, tenha um comportamento diferente. E apesar de a gente estar operando a parte, vamos supor, dentro do olho, mas da frente do olho, essa parte de trás também pode sofrer com isso daí. Geralmente, às vezes, lá pelo 30º, 60 dias depois, às vezes, da cirurgia, às vezes a gente pode ter um pequeno inchaço, né, que é o que a gente chama de edema nessa região da mácula, e esse inchaço, né, pode provocar uma redução, às vezes, da queda da qualidade da visão do paciente. É raro de acontecer, tá? Não é comum, não é frequente. E existem algumas pessoas que têm uma predisposição maior, né? Paciente que tem, de repente, uma catarata mais dura, que tem uma cirurgia mais difícil, que eu provoquei mais inflamação durante o ato cirúrgico. Paciente que é diabético, que tem, inclusive, um mau controle, né, da diabetes, né, com isso. Paciente que eu tive, por algum motivo, né, uma falta de segurança na cápsula posterior, onde eu tive uma ruptura, onde eu tive uma solução de continuidade entre a parte posterior e anterior do olho, também tem uma chance maior disso acontecer. Isso não é frequente. A grande maioria das vezes, inclusive, não se é feita nenhuma prevenção, né, em relação a esse tipo de situação que pode acontecer no pós-operatório, a não ser que efetivamente seja, né, diagnosticado no acompanhamento do paciente. E hoje algumas pessoas acabam, né, tentando reduzir isso daí usando um outro colírio, além de usar o corticoide, além de usar o antibiótico, que são os colírios de anti-inflamatórios que ajudam, de certa forma, a prevenir uma complicação que é extremamente rara de acontecer no pós-operatório.
E acho que a primeira questão é que você falou muito bem, Michel, a questão de dor. Não é uma questão que vai te dar dor, o olho não vai estar vermelho. Então, assim, já deixa você um pouco mais tranquilo de que não existe realmente algo, né, de uma complicação mais grave, mas que é uma situação que a gente precisa, às vezes, controlar e entrar com outro tipo de medicação para reduzir esse inchaço, tá? Mas não é comum, tá? Os pacientes podem ficar tranquilos que isso não é uma condição comum de acontecer, não. Queria complementar alguma coisa, Wendel, em relação a esse pós-operatório tardio? Acho que o Bernardo explanou bem essa questão do pós-operatório tardio. Acho que o cuidado principal que a gente tem é dessa orientação de percepção do paciente de que, por mais que às vezes no pós-operatório imediato a condição possa surpreender, às vezes negativamente, ele pode achar um pouco embaçado, pode achar que tem uma situação de estar arranhando um pouco, como se tivesse por causa do ressecamento do olho, como o Michel explicou, mas é para tudo melhorar. Eu sempre deixo isso claro para ele, é para tudo melhorar. Então, se nesse meio do caminho surgiu uma dor que não tinha, se você está sentindo um aumento de desconforto, seu olho está ficando mais vermelho do que estava naqueles primeiros dias, sua visão piorou subitamente, tem alguma coisa aí. Então, assim, esse entendimento do paciente de que esses eventos, apesar de raros, podem acontecer, é importante para que ele nos procure e que a gente tome as medidas necessárias para se fazer. Perfeito. Então, eu acho que falou de tudo, né? A gente falou do que é catarata, os tipos de catarata que a gente tem, os estágios da catarata, os exames pré-operatórios, como que é o passo a passo cirúrgico, como que é essa questão da personalização de cada tipo de cirurgia, quais são os tipos de lente que a gente pode colocar no olho, quais são as principais complicações que podem acontecer durante esse processo. E a gente também falou sobre os cuidados necessários no pós-operatório e condições que podem acontecer que a gente precisa estar preparado. E eu acho que a questão da confiança com o médico é sempre o mais importante, né? Um médico que domina todos esses passos e tem uma boa relação com o paciente é o que vai fazer, eu acho, aí a experiência do paciente com a cirurgia ser a melhor possível. E agora trazendo aqui um pouquinho uma conversa final, né? Um último tópico sobre a questão dos óculos do pós-operatório. Queria agradecer aí também os nossos patrocinadores, né? O pessoal da Essilor. O pessoal da Essilor, quando a gente conversou com eles a primeira vez, eu achei bem bacana que, apesar desse tópico não ser dentro do produto, né, que eles trabalham com lentes de óculos e armações de óculos, através da Luxótica, eu achei bem bacana que a empresa entendeu que a informação da população, independente de qual seja a condição, a doença, é importante, é um passo que a gente precisa trazer. Quando a gente estava idealizando todo esse conteúdo, eu pessoalmente procurei muito conteúdo de qualidade para o paciente. E a gente está muito acostumado dentro da oftalmologia de falar de médico para médico. E aí, quando a gente vai falar de médico para paciente, às vezes é aquela informação curta, né? E eu acho que a Sociedade de Oftalmologia de Pernambuco traz autoridade sobre o assunto. E isso pode tranquilizar muitas vezes aquele paciente que está na situação, como eu falei, nessa situação do pânico para fazer a cirurgia. E a cirurgia ela tem que ser vista com o ponto de vista que vai trazer uma melhoria para o paciente.